Eu não tenho dúvidas que você cresceu vendo e ouvindo falar de Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Messi, mas me diga, você já ouviu falar na Alisha Lehmann, Mia Hamm e Marta? Talvez das três você só ouviu falar da Marta porque passou em alguma notícia de que ela é uma das melhores no futebol, mas, sinceramente, você já viu algum jogo dela? Acompanhava a Marta como acompanha o Neymar, por exemplo? Deixa que eu respondo por você. É claro que não. E se eu te dissesse que logo menos isso vai mudar, e vai mudar muito? Você já viu essa pintura? Ela é uma pintura do século XIX e se chama exatamente Garotas da Época Jogando Bola. Sim, futebol feminino tem raízes muito mais profundas do que você pode imaginar. É claro que nessa pintura, por exemplo, as mulheres não estão jogando bola da forma que conhecemos hoje em dia, mas sem dúvida serve para mostrar que o ato de disputar uma bola de futebol em um jogo já acontecia entre as mulheres naquela época. Já a chegada da organização de times de futebol, por exemplo, começou a acontecer anos após aquela pintura. A primeira organização de times femininos foi em 1917, em uma fábrica que produzia munições. 3 operárias, Dick, Kerr e Co., começaram a ter ideia de montar um time, e as primeiras partidas das mulheres na fábrica foi contra um grupo de homens, também trabalhadores de lá. As partidas eram bem breves e aconteciam no horário de almoço do trabalho. Uma coisa interessante é que as mulheres jogadoras da fábrica eram conhecidas justamente por serem muito boas e venciam quase todas as partidas que se propunham a jogar contra os homens. Para você ter uma ideia, o futebol dessas mulheres fez tanto sucesso, ganhou tanta força na época, que elas fundaram o Dick Kerr Ladies Football Club, um time de futebol das mulheres operárias. Em 1920, esse famoso time de futebol, que veio cativando vários fãs, lotaram a primeira partida de futebol feminino, conseguindo um incrível número de espectadores de 53 mil pessoas. Naquela partida, a qual venceram por 4-0, tudo estaria perfeito, mas, como a gente sabe, o mundo era feito de conceitos bem diferentes de hoje. E não demorou muito para a FA, a Associação de Futebol da época, proibir o futebol para as mulheres. E essa ordem durou por 50 longos anos. Agora você imagina, você está começando uma carreira, começando a fazer história como jogadora, o seu clube é o melhor, 53 mil pessoas vão te assistir, quando de repente, simplesmente porque um grupo de pessoas decidiu que você em especial não poderia jogar futebol, você é banido sem fazer absolutamente nada de errado. Todo o seu sonho, treino e dedicação como jogador vai pelo ralo, e aquilo que poderia ser grandioso na história se transforma em praticamente nada. Então, foi exatamente isso que aconteceu com essas mulheres. Segundo a escritora Katia Michener, o motivo da proibição, embora tenha se declarado uma série de motivos que obviamente eram para desviar o foco, o motivo principal era porque o futebol masculino estava em grande ascensão na época. É claro que a associação da época não declarou que era por esse motivo, declarou que estava proibindo porque simplesmente era uma prática inadequada para as mulheres e não deveria ser de jeito nenhum encorajado. A partir daí, é claro, o futebol feminino, que antes estava com mais visibilidade e começando a atrair olhares, inclusive de investidores, agora estava por água abaixo. Toda a atenção se voltou para o futebol masculino, sendo investido os melhores treinadores da época e a melhor equipe possível. Já no Brasil, em 1941, foi decretada uma lei no governo Getúlio Vargas, que literalmente proibia as mulheres de jogar futebol. Segundo essa lei, a mulher é incompatível com o futebol. A lei dizia o seguinte: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Claro que a lei não falava explicitamente da bola em si, mas por ser o esporte com mais evidência, ficou claro que quem sentiria com maior peso essa lei eram as jogadoras de futebol. Como se não bastasse os argumentos legislativos sem fundamento nenhum, diversos artigos científicos na época foram publicados declarando que as mulheres tinham ossos mais frágeis, menos glóbulos vermelhos e menor resistência nervosa. Portanto,
não poderia praticar o esporte. Obviamente, os argumentos eram criados para impedir que as mulheres perdessem o cheiro e a aparência que os homens gostavam, coisa que ia embora quando elas jogavam futebol como uma pessoa normal, suavam e não pareciam delicadas e do lar, que não agradava nem um pouco os homens daquela época. Em 1965, a lei de 1941, ao invés de ser atualizada para afrouxar ainda mais, agora veio de uma forma bem mais explícita. Não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rugby, halterofilismo e beisebol. E se você conheceu ou já ouviu falar de alguma mulher da década de 60 que jogava futebol, é claro que não viam e prendiam as mulheres que jogavam, mas era de forma amadora e podemos dizer até clandestina. Jamais com todo o preparo, capital e oficialização que possui o futebol masculino, graças às mulheres existentes que, mesmo sem uma perspectiva de profissionalização, praticavam o esporte por amor, e em 1983 essa lei deixou de existir e o futebol feminino foi oficializado da mesma forma que o masculino. Mas, como você já sabe, é claro, sem a mesma força. Com esse surgimento da lei que regulamenta os jogos de futebol feminino, esse estilo ainda cresceria um tanto considerável. Apesar de todas essas barreiras, o futebol feminino vinha crescendo um pouco mais ao longo dos anos em comparação a épocas mais antigas. A zagueira brasileira Rafaele, por exemplo, disse que tem percebido que ao longo dos anos a popularidade do futebol feminino vem crescendo muito, e com certeza por causa do crescimento da internet em si, que populariza ainda mais a modalidade. Um outro bom indício de que o futebol feminino tem crescido consideravelmente é a capacidade financeira dos clubes, que teve um crescimento gigantesco nas últimas décadas. E quem entendeu isso e compreendeu já que o futebol feminino vem crescendo muito nos últimos anos são as casas de apostas esportivas. O Clube Feminino do Corinthians, por exemplo, já tem uma patrocinadora que é uma casa de aposta esportiva. E onde o dinheiro começa a girar, é claro, meus amigos, os olhos começam a se atrair e as modalidades começam a crescer. É assim que acontece com o futebol masculino e é assim que está acontecendo com o feminino. Com esse crescimento todo, é claro, fica evidente muitas coisas. Um ponto a se observar que muita gente aponta é que, por exemplo, a mudança de algumas regras deveriam ser feitas no futebol feminino. Dessa forma, daria para adaptar o esporte à biologia feminina, já que o futebol, como conhecemos hoje, é um esporte totalmente pensado para a biologia do corpo masculino. Essas mudanças de regras no esporte, do masculino para o feminino, já acontecem em outras modalidades, por exemplo. No basquete, a altura do aro é alguns centímetros mais baixo que o masculino. No vôlei, é a mesma coisa. Já no futebol, as regras são exatamente iguais. Várias matérias levantam esse tipo de questionamento, como o tamanho do campo, do gol e coisas parecidas. Obviamente, o problema principal do futebol feminino não necessariamente é as regras, mas sim a falta de olhares e inclusive profissionalismo técnico para jogadoras. Porque por mais que o Neymar tenha todo aquele talento, se não tiver um bom treinamento e um condicionamento de qualidade que impulsione tudo que ele tem de melhor no futebol, a habilidade dele não evolui. Logo, o futebol dele também não evolui. Com todo esse crescimento do futebol feminino nos últimos anos, era inevitável também não ir para a TV. Em 2021, os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino já foi transmitido na Band, Sport TV e também nas plataformas digitais. Agora, em 2023, a Globo vai transmitir o Campeonato Brasileiro e a Copa Feminina. Talvez estamos à vista do início de uma nova era na modalidade feminina do futebol. Será que essa modalidade ainda vai crescer muito? Bom, isso só o tempo dirá. Será um ano muito significativo para nos responder isso. Mas coloca aí nos comentários. Você assiste o futebol feminino? Vai começar a assistir? Acha que algumas regras poderiam e precisam mudar? Deixa o like e compartilha, porque assim você mostra para o YouTube que o conteúdo é bom e dessa forma o canal cresce ainda mais. Foi um grande prazer narrar esse vídeo para você e até a próxima.